Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar mais uma vez falando à igreja, à nossa igreja. Gratidão ao pastor Desidério pela confiança, ceder o púlpito. É uma tarefa arriscada, né? Não é para qualquer um, não. E eu sou grato a Deus pela confiança. Sou grato também a Deus pelo apoio que vem recebendo do pastor Desidério. Vocês mesmos, essa semana, viram no grupo da igreja a última edição da revista Novas, que é uma publicação do nosso ministério. Vou pedir até o pessoal da mídia para colocar a capa aí na tela, vocês vão se lembrar dessa última edição da revista. Enquanto até o pessoal da técnica está colocando, eu queria dizer que é uma revista digital, publicada mensalmente e distribuída gratuitamente. Você pode receber no seu WhatsApp, você pode receber por e-mail, ou você pode acessar o site e baixar diretamente do site. Uma publicação que nós fazemos, já começou como um jornal, era o Jornal Novas, agora é uma revista, e já está no seu 33º ano de publicação. São 33 anos de publicação, e nós esperamos poder continuar enquanto o Senhor nos permitir. E se você quiser, como disse, você poderá ter acesso gratuitamente à revista Novas, como você viu no grupo da igreja do Lins. Se você faz parte, você recebeu a edição mais recente. Como o pastor Desidério disse, estaremos viajando agora, nesse próximo fim de semana, iremos para Governador Valadares. A primeira igreja batista de Governador Valadares está promovendo o seu congresso da família. Aí, já está lá a capa. Opa, sumiu. Foi só eu dar uma olhada. Pronto, está ali, ó. O tema de capa dessa edição é isso: mexa-se, como vencer o sedentarismo. Esse palavrão é uma coisa séria. Cuidado com o sedentarismo. Tem muita gente morrendo por causa do sofá. A maior causa de morte do mundo é sofá. A vida sedentária. Aquela vida de quem não se movimenta. Então, a matéria de capa dessa edição é esse assunto, é o sedentarismo. Você confere lá. Depois, se você quiser, pode mandar um WhatsApp dizendo da sua impressão, da sua opinião, e, enfim, está aí à sua disposição para seu benefício. Mas, como estava dizendo, estaremos indo agora na quinta-feira, eu, Edna e Ana Clara vai comigo, estaremos indo para o Congresso da Família da Primeira Igreja Batista de Governador Valadares. Eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, não só por conta da viagem, mas também por conta das atividades que iremos fazer lá, tá bom? O pastor Desidério, quando me convidou para estar aqui nesta manhã, ele pediu para eu tratar de um assunto que acho que subjacente a todas as nossas preocupações. Um assunto que está sempre em nossa mente, mas que a gente nem sempre está consciente dele, que é o tempo, o uso do tempo, a administração do tempo, a sabedoria em lidar com o tempo. Tempo é preocupação para você? Você se preocupa com o tempo? Agora há pouco estávamos conversando ali no gabinete, já estamos no dia 30 de abril, o mês de 2023, já passou janeiro, já passou fevereiro, já passou março, abril, e num piscar de olhos a gente estará aqui falando de celebração do Natal. As coisas estão voando, né? O tempo voa. E às vezes nós não nos damos conta de como o tempo vai passando, a gente vai vivendo, e quando a gente consegue parar, e quando a gente consegue sentar para refletir, a gente vê que coisas importantes, oportunidades importantes, situações importantes foram ficando, e aí a gente pensa, se eu tivesse aproveitado, se eu tivesse feito. É a situação, por exemplo, de alguns pais que pensam, eu não vi meus filhos crescendo,
eu não vi, não é? O tempo em que eles viveram, e agora já não dá mais para voltar. Então o tempo é isso, essa preocupação, essa situação, essa condição que vivemos. Então, para a nossa reflexão, eu separei algumas considerações sobre o tempo, algumas perspectivas bíblicas sobre o tempo, que devem nos ajudar a pensar e a viver, talvez com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de coragem, mas perspectivas bíblicas. Por exemplo, se pensarmos no tempo como a quantidade de dias, que foi essa primeira menção que eu fiz, né? O tempo como uma quantidade de dias que podemos viver, ou a duração da nossa existência aqui na face da terra. Se pensarmos nessa forma de encarar o tempo, logo nos vem à mente a duração da vida é 70 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. A gente se lembra, não é, desse texto bíblico. Mas o que a Bíblia diz? Jó, na sua luta para tentar entender aquilo que Deus havia permitido que acontecesse na vida dele, e a gente sempre deve ler Jó, né? Jó é um livro de cabeceira, tem que estar sempre do nosso lado. Jó, na sua luta, ele diz assim, Jó 14, versos de 1 a 3, o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, e sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Depois Jó continua na sua discussão com Deus, né? Porque é curioso, Jó tem os seus amigos que vão consolar ali, entre aspas, né? Que na verdade não era consolação nenhuma, e eles falam com Jó e Jó fala com Deus. Eles repreendem a Jó e Jó conversa com Deus. Se você prestar atenção, você vai ver isso. E Jó, então, nesse momento, está dizendo, olha, a vida é efêmera, a vida não dura nada, a vida é só algum instante, somos como uma sombra. E o que a gente aprende sobre isso? O que isso nos ensina? O que a gente pode trazer para a nossa vida, de uma perspectiva como essa, de uma duração de vida que é um instante? Aliás, Tiago também nos adverte sobre isso, né? A vida é como um vapor que aparece e logo depois desvanece. Então, o que a gente aprende sobre isso? Primeiro, você não é eterno, embora vivamos crendo que somos eternos, né? A gente não considera, a gente não tem um horizonte o dia da nossa morte, isso não faz parte. Mas lembre-se, você não é eterno. Essa percepção da nossa finitude, da nossa breve duração, deve nos fazer avaliar melhor alguns passos que nós damos na vida. Vou dar um exemplo prático. Quantas pessoas na velhice estão vivendo dramas terríveis, porque nunca pensaram que um dia iriam se aposentar, e nunca pensaram que um dia teriam que parar de trabalhar, e não teriam subsistência. Então você não é eterno, prepare-se, porque um dia você vai ficar idoso, um dia você vai, se Deus te abençoar, né? Porque se Deus não te abençoar, você morre cedo. Mas se Deus te abençoar com vida longa, um dia você vai ter que depender da aposentadoria. Então programe-se para esse tempo, considere esse tempo. Essa semana mesmo estava conversando com um amigo, ele estava admirado como um pastor, amigo nosso, conhecido nosso, muito respeitado, nunca se preocupou com os dias da velhice, e hoje está passando privações, está com dificuldades, está dependendo de
boa vontade, da amizade, da misericórdia de outros colegas. Então, lembre-se, você não vai durar para sempre, você não fica para a semente, como diz aí o pessoal. Ora, se isso é uma realidade, isso me remete a uma outra preocupação. Eu tenho que me preparar para a eternidade. Você está pronto? Está preparado para a eternidade? Você está em condições de encontrar-se com Deus agora? Nós precisamos nos preparar, porque se vivemos aqui muito, não é? Se superarmos os 100 anos, chegarmos, quem sabe, aos 110, algumas pessoas estão chegando. A medicina, a qualidade da alimentação, as condições de vida estão permitindo. Mas se você chegar no muito, 120, você vai se deparar com a eternidade, que é eterna. Eu sei que isso é pleonasmo que eu estou falando aqui, mas a eternidade é eterna, é para sempre. Você tem que estar preparado para depois. Então, se a minha vida é finita, eu tenho que viver agora. Então, eu preciso lembrar que é agora que eu tenho que abraçar, é agora que eu tenho que perdoar, é agora que eu tenho que amar, é agora que eu tenho que conviver, é agora que eu tenho que usufruir das coisas boas que Deus me permite. Eu tenho um princípio, às vezes dá trabalho, nem sempre eu tenho todo o apoio que eu gostaria, mas eu tenho um princípio: cada refeição minha tem que ser um prazer. Então, lá em casa, se eu estou em casa, tem que botar a toalha na mesa, tem que botar os pratos na mesa, os talheres na mesa, os copos na mesa, ou se for necessário, as taças na mesa, seja qual dia da semana for. E se eu vou para a cozinha, e normalmente, não ia falar isso, né? Mas normalmente eu tenho que preparar uma refeição gostosa e bonita. É cada momento um prazer, cada momento uma alegria. Porque enquanto eu estou aqui, a vida é finita. Então, nessa perspectiva de que a minha vida voa, o tempo é fluido, eu preciso viver com intensidade esse tempo. Mas existem outras perspectivas, e a Bíblia, por exemplo, me mostra uma outra perspectiva no tempo, como eu uso o tempo, como eu gasto o tempo, como eu vivo o tempo. Um texto que nós citamos muito para celebrar a amizade, mas que fala de tempo, lá de Provérbios 17, diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo o tempo ama o amigo, quer dizer, não há momento para você ser ou não ser, você tem que ser sempre ser. Nós precisamos viver na intensidade todos os momentos. Então, eu não posso deixar para depois eu ser alguma coisa, eu não posso deixar para amanhã eu ser alguma coisa, eu tenho que ser agora. E quando eu penso no que eu devo ser, e aí o pastor Desidério pode ensinar melhor do que eu, nós somos os nossos relacionamentos. Nós somos definidos pela relação que temos com o outro. Não foi por causa dessa mensagem, mas numa outra leitura que fiz essas semanas, o autor estava dizendo que a criança, até os 2, 3 anos, ela se define em relação à mãe. A partir dos 3 anos é que ela começa a enxergar outras coisas. Então nós somos os nossos relacionamentos, e quando esse texto está dizendo em todo tempo amo amigo,
Isso me remete também a essa necessidade de ser em função de com quem eu convivo. Então, meu tempo deve ser gasto para que eu seja quem eu preciso ser, quem eu devo ser, a partir das minhas relações. E quando a Bíblia fala de relacionamento, quando não é com Deus, que é quem nos define, é quem nos forma, como acabamos de cantar, quando ele fala das amizades, há até advertências. Lá em Coríntios, Paulo cita que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o tempo que eu vou viver, que eu vou gastar para ser, precisa ser vivido na intensidade o tempo todo. Mas há uma terceira perspectiva na Bíblia, que é muito curiosa e muito interessante, quando nós pensamos no tempo como sendo etapas da vida, períodos da vida. Por exemplo, lá o autor de Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3:1, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nessa perspectiva, então, tempos são oportunidades que eu tenho. Tempo é quando eu posso fazer isto ou fazer aquilo. É quando eu escolho o que fazer ou quando fazer. E aí isso me ensina, por exemplo, isso me adverte, isso me mostra que há tempo próprio para cada etapa da vida. Tempo de ser criança, tempo de ser adolescente, tempo de ser jovem, tempo de ser adulto. Aí você vai dizer: não, pastor, isso é óbvio, mas é o óbvio que está sendo amplamente ignorado. Quem nunca ouviu falar de adolescência prolongada? Tem gente que está fora do tempo, vivendo a adolescência depois da adolescência, aos 20, aos 30, 35, 40, ou gente que já viveu a adolescência querendo voltar à adolescência, já está com 30, 40, já viveu a vida de adulto, já brincou de adulto e não quer mais ser adulto, volta à adolescência. Há tempo para cada coisa. Você tem que ser adolescente na sua adolescência, você tem que ser jovem na sua juventude, você tem que ser adulto, maduro na sua adultez. Tem isso também na língua? Se não tiver, fica aí a palavra nova, né? O termo novo. Também isso me diz que a gente não deve queimar etapas. Um dos problemas que as meninas enfrentam, principalmente as meninas, é a infância suprimida. Crianças, meninas que deveriam viver a infância, mas que já antecipam a vida de jovem, a vida de adolescentes, às vezes com uma gestação fora de hora, uma gestação impensada. Tem gente queimando as etapas. Cada coisa no seu tempo, não é? Cada coisa no seu tempo. Não é nem para antecipar, nem para deixar para depois, é para viver de acordo com cada coisa no seu tempo. Há tempo para todo propósito. Tem gente que está complicada na vida porque fez negócios impensados e fora da hora, não se preparou para um determinado negócio, não se preparou para uma determinada atividade ou para um determinado compromisso. Até mesmo em relação à vida conjugal, quis viver a vida conjugal, a vida de casado antes da hora. Então, cada coisa no seu tempo é o que a sabedoria bíblica nos diz. Mas uma outra perspectiva, e se pensarmos no tempo como uma oportunidade que Deus nos dá para viver em plenitude cada oportunidade que temos. Lá na carta aos Efésios, Paulo dá a seguinte orientação àquela igreja: portanto,
vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui tempo é algo que eu tenho que ter a percepção de que é preciso muita sabedoria, é preciso muita dedicação para que eu não jogue fora o tempo e, consequentemente, as oportunidades que o tempo me proporciona. Escrevendo aos Colossenses, Paulo repete o conselho e ele diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E aqui a gente entra numa questão que é muito séria. A gente costuma dizer: vamos recuperar o tempo perdido. Não tem isso. Não tem isso. Você não recupera o tempo. Você pode até passar a usar o tempo com mais sabedoria, com mais inteligência. Você pode até ter um prazo para fazer uma determinada tarefa, e você desperdiçou a maior parte do prazo, e no prazo restante você faz um esforço sobrenatural para dar conta daquela tarefa, e talvez você consiga terminar no prazo estabelecido, e você diz: recuperei o tempo. Não, você não recuperou, você conseguiu em menos tempo que poderia ou deveria fazer aquilo para o que você tinha um tempo maior. Mas tempo não se recupera. Tempo não se recupera, porque não se volta atrás, não se vive de novo o que já se viveu. Então esse remir o tempo aqui, não quer dizer, não está citando, não está remetendo a uma ideia de recuperar o tempo perdido, mas está nos mostrando que precisamos ter sabedoria para fazer com que o tempo que temos para viver seja usado da maneira mais sábia possível. E aqui nós entramos numa perspectiva para nós cristãos, que é a perspectiva do que é importante, onde vamos usar o tempo. E quando falamos de onde é importante, nós estamos perguntando: o que é prioridade para você? Quais são as suas prioridades? Quando falamos no início sobre a duração da vida, sobre o tempo como tempo de existência, eu disse que nós precisamos nos preparar para a eternidade. A única coisa que deve estar diante de nós como prioridade das nossas vidas é a eternidade. A eternidade. Você já reparou que as coisas que são causa, que motivam, às vezes, brigas, desavenças entre casais, ou entre você e seus familiares, normalmente daqui a 10, 15 dias, um mês, já é coisa do passado, você nem se lembra. Aquilo que era importantíssimo, você daqui a pouco nem se lembra. Aquilo que lhe causou uma preocupação, lhe trouxe uma dor no coração, trouxe angústia, daqui a pouco você nem se lembra. Essas coisas que nós temos como urgentes e importantes, no momento não são, na verdade, urgentes nem importantes. O que é importante é a eternidade. E a eternidade deve ser a sua prioridade. Numa outra forma de falar isso, Jesus disse assim: olha, vocês não devem ficar preocupados em ajuntar tesouros, acumular bens, criar fortuna aqui, porque aqui essas coisas vão e vêm, não é? As coisas, a riqueza voa, o dinheiro desaparece, os bens são corroídos, ou pela inflação ou pelos impostos, principalmente pelos impostos. Faz um inventário para você ver o quanto seu patrimônio vai embora, né? Essas coisas são efêmeras, não têm duração. E Jesus disse assim: olha, é melhor acumular tesouros nos céus, onde nem a traça, nem os ladrões minam e roubam, não é? A sua prioridade é a eternidade. Então, remir o tempo
significa empregar o tempo naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é significativo, naquilo que realmente pode trazer para você, não só agora, mas para todo sempre, a vida plena, eterna, abundante com Deus. Isso é a prioridade, isso é importante. Remir o tempo é gastar a vida nas coisas que são realmente importantes, realmente significativas. Quando nós temos a perspectiva da eternidade, as coisas com as quais nós nos ocupamos perdem o valor relativo que nós damos a elas. Nós vivemos numa sociedade consumista, por exemplo. E as pessoas estão aí, é só olhar as estatísticas, endividadas e super endividadas, normalmente porque têm um estilo de vida consumista. Não conseguem deixar o cartão de crédito em casa, ou nem deixar de ter o cartão de crédito, porque nem todo mundo que pode ter, não pelo poder aquisitivo, mas pela capacidade e o controle no uso. Mas por que estão sendo consumidos? Estão se endividando? Porque não têm a perspectiva da eternidade. Não olham para o que é prioritário. Porque quando você está olhando para a eternidade, você não precisa ter 50 pares de sapato. Você não precisa ter 300 camisas, 200 calças, 500 vestidos. Não precisa nada disso. Quando a sua perspectiva é a eternidade, os seus valores mudam, o seu tempo é vivido de uma maneira totalmente diferente. Então, quando eu vivo na perspectiva da eternidade, o meu tempo é usado para aproveitar todas as oportunidades que Deus me dá. O meu tempo é usado para que eu viva produtivamente. Afinal de contas, eu não tenho tempo a perder. Eu sei o que é importante. Eu invisto o meu tempo no que é importante. E isso traz uns efeitos colaterais muito bons. Apesar da expressão efeito colateral, eu deixo a indolência normal da vida, porque agora eu tenho um porquê viver. Eu venço a procrastinação, porque agora eu tenho como viver, eu tenho necessidade de fazer, eu corro atrás, eu quero fazer. Afinal de contas, eu estou vivendo para a eternidade. Isso me mostra que, quando eu vivo com esta perspectiva, as ferramentas que Deus coloca nas minhas mãos para servi-lo e trabalhar na sua obra, são usadas de uma maneira que não há tempo perdido. Mesmo as experiências onde eu não consigo perceber o porquê, logo Deus me mostra o para quê dessas experiências. E finalmente, eu não quero ser cansativo por demais, uma outra perspectiva que a Bíblia me mostra sobre o tempo, é de que o tempo, que é a criação de Deus, deve ser usado para a sua própria glória. Lá no livro de Eclesiastes, novamente, agora no verso 11 do capítulo 3, o autor diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem o que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando eu tenho essa percepção de que Deus, no seu tempo, fez todas as coisas para a sua própria glória, a minha vida passa a ser vivida
para a própria glória de Deus. E o tempo meu de vida não é mais meu tempo, é o tempo de Deus. Como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que o seu tempo seja um tempo de glorificar a Deus em todas as suas atitudes, ações, gestos, palavras, com a sua vida. Deus nos abençoe, que seja um tempo bom para nós.